Meus irmãos, bom dia, a paz de Cristo, tudo bem? Eu me chamo Denis, como conversado, e hoje me enviaram uma pergunta, dizendo assim, uma pergunta que falaram assim, de um ateu. Se Deus sabe sobre todas as coisas, por que as pessoas devem orar? Meus irmãos, existe uma pergunta que pode surgir na mente de muitas pessoas. Se Deus é onisciente, sabendo todas as coisas, se Ele é onipresente, estando presente em todos os lugares, então para que precisamos orar? Se Deus já conhece o nosso coração, sabe da nossa necessidade, e conhece até aquilo que vamos pedir antes de abrirmos a boca, qual seria a finalidade da oração? Essa pergunta é muito importante, porque nos ajuda a compreender que a oração não existe para informar Deus. A oração existe para nos relacionar com Deus. Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz: porque o vosso Pai sabe tudo que vos é necessário, antes de vós lhe pedir. Veja, que Jesus aqui ele afirma claramente que Deus já sabe antes de pedirmos. Ele conhece a nossa necessidade. Então, antes de contarmos um problema para Ele conhece o problema. Antes das lágrimas caírem no chão, Ele conhece a nossa dor. Mas existe algo interessante aqui que ninguém consegue entender. Logo depois dele dizer que o Pai já sabe, Jesus ensina os discípulos a orarem. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele diz: portanto vós, orai assim, Pai nosso que está no céu. Então existe aqui uma verdade profunda. Deus sabe de tudo e não elimina a necessidade da oração. Se a oração servisse apenas para passar informações para Deus, realmente não precisaríamos orar. Mas a oração é muito mais do que apresentar informações. Oração é comunhão, dependência, adoração, gratidão, confissão e submissão. Podemos observar isso claramente do profeta Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele se botava de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel estava vivendo uma situação extremamente perigosa. Foi estabelecida uma lei proibindo que durante 30 dias que ninguém pudesse adorar ou fazer petição a qualquer outro deus ou homem que não fosse o rei. Daniel sabia da lei, Daniel sabia das competências, mas Daniel sabia que ele poderia ser lançado na cova dos leões. Mesmo assim, ele continuou orando 3 vezes ao dia, como já costumava fazer. Por quê? Porque para Daniel, a oração não era uma atividade realizada somente quando aparecia um problema. Era parte do seu relacionamento diário